A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, que é a pastora Cláudia Breves Cardoso, eu tenho uma palavra para você. A partir de Êxodo 16, versículo 4, que nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Era um momento em que eles partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim. Eles estavam ali caminhando sob a direção de Moisés e Arão no deserto, caminhando em direção à vontade de Deus. Mas naquele meio tempo, naquele período, eles estavam com fome, estavam murmurando. E naquele dia o Senhor disse a Moisés que tinha ouvido a murmuração do seu povo, no versículo 11, e que ele daria um maná, ele daria pão do céu para o povo. Naquele dia, na verdade, o Senhor enviou até além, porque quando oramos e pedimos, o Senhor manda além do que pedimos ou pensamos. E naquele dia, o Senhor, ao crepúsculo da tarde, conforme o versículo 12, o Senhor enviou codornizes e também mandou o pão do céu pela manhã. Quando pela manhã eles acordaram, o orvalho estava sobre o arraial. E quando evaporou o orvalho que caíra, versículo 14 aqui de Êxodo 16, na superfície do deserto estava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como geada. E quando eles a viram, eles disseram: Que é isto? Pois não sabiam o que era. E Moisés lhe disse: Este é o pão, isto é o pão que o Senhor vos dá por alimento. Inclusive o nome maná ficou esse nome porque simboliza que é isto. Porque eles não entendiam e não conheciam o pão que Deus mandava para eles diariamente. E o Senhor ordenava que eles comessem, colhessem um gomer por cabeça, de acordo com as famílias, nada além, Não para não sobrar, mas o necessário para aquele dia. Ele disse: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Alguns deles, diz o versículo 20, não ouviam a Deus nem a Moisés e colhiam em dobro para que no outro dia sobrasse. Mas naquele outro dia dava bicho e cheirava mal. Moisés, então, se indignou contra eles. Eles tinham que colher, então, manhã após manhã, uma quantidade necessária para comer. E vindo o calor, derretia. Então, assim foi indo, dia após dia, até o sexto. No sexto dia, eles tinham que colher 2 vezes, para que no sétimo eles não pudessem trabalhar e assim cumprir as ordenanças do Senhor. E interessante que no versículo 32 aqui de Êxodo 16, o Senhor disse Moisés, então: esta é a palavra que o Senhor ordenou: dele encherás um gomer e o guardarás para vossas gerações, para que veja o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. E olha o que diz no 33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. E eles comeram desse maná até chegar aos limites de Canaã. Eles comeram durante todo aquele período, nunca faltou. Os 40 anos do deserto, o maná continuou a ser fornecido por Deus até que chegar a Canaã. Em Josué 5, 10 a 12, olha o que diz lá, em Josué 5, 10 a 12, ele vai falar sobre o momento em que eles chegam na terra de Canaã, e diz aqui, olha, no versículo 10 a 12, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó.
E eles comeram do fruto da terra. No dia seguinte, a Páscoa, pães asmos, cereais tostados, comeram neste mesmo dia. Olha o versículo 12 de Josué 5 que diz: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. E o Senhor, eu estudando essa palavra, o Senhor veio falando comigo que quem é o maná hoje na nossa vida? Naquele tempo, Deus ensinou seu povo, o alimentando diariamente. Não podia colher amanhã, hoje, 2 vezes para que amanhã tivesse, não. Teria que ter uma dependência diária do pão do céu. E quando você chega no Novo Testamento, o Senhor vem trazer para nós quem é o nosso maná, quem é o maná que vem do céu para nós. Lá em João 6, diz a palavra do Senhor que Jesus estava com uma multidão. Essa multidão veio até ele porque ele tinha multiplicado pães e peixes no dia anterior. Essa multidão veio até ele e o mestre, sondando o coração deles, viu que eles estavam procurando a Jesus pelo pão que perece. E aí o Senhor Jesus veio revelar a eles quem é esse maná que cai do céu. Versículo 31 diz: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Mas Jesus lhe disse: em verdade, João 6,32 nos diz assim: na verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Primeiro, Jesus relata que não foi Moisés que fez aquela multiplicação, que deu aquele pão no deserto. O pão que veio do deserto, o maná do deserto, veio direto de Deus, porque quem nos alimenta diariamente é Deus. E olha o versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E olha o que o Senhor diz aqui no versículo 45. Eu sou o pão da vida. 48, olha o 49 de João 6. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, o pão que caía do céu diariamente os alimentou 40 anos, mas não evitou que eles morressem. E ele disse aqui no versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Porque o pão que desce do céu, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Olha o versículo 51 e leia na tua Bíblia aí João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então o Senhor Jesus, ele deixa bem claro que ele era o maná, que ele é o próprio maná. Ele é o maná do céu. Jesus é o maná do céu que desceu até nós. João fala que ele é o verbo, ele é a palavra que desceu até nós e habitou entre nós. Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Jesus, ele realmente é aquele que veio para trazer o alimento para a nossa alma. Jesus veio verdadeiramente saciar a minha fome, a sua fome, a fome da nossa alma. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o maná diário. Nós vemos aqui que quando o inimigo tentou Jesus no deserto, o objetivo não era matar a sua fome, nem dar os reinos a ele, nem fazer com que ele fosse reconhecido filho de Deus, caso ele pulasse do templo e os anjos socorressem. Não. O objetivo era fazê-lo abrir mão do Pai, se render ao maligno, deixando os propósitos do reino de lado.
E é isso mesmo que o inimigo quer, fazer com que nós não venhamos nos alimentar do maná que vem do céu diariamente. Ele fala, você não é cristão, por que você está passando essa e essa situação? Você não é cristão? Por que você está passando essa luta? Cadê seu pai? Por que você está enfrentando isso aí? Olha, quando você não era crente, você tinha uma vida assim, assim, assim. Olha agora como você está sendo servo de Deus. Não adianta orar, não adianta ir à igreja, não adianta servir. Meu querido e minha querida, Deus tem o poder de mandar sobre a tua vida o maná do céu diariamente. Jesus é o maná do céu diariamente. Você precisa comer dele, se alimentar dele. Você precisa se encher dele. Quando Jesus ali em Mateus 4, ele foi tentado, né? Ele vai citar, na verdade, Deuteronômio. Ele cita Deuteronômio 8, quando ele diz assim, lá no versículo 3, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, para que Deus enviou o maná diário no deserto? Para provar o seu povo, para ver se o seu povo iria viver na dependência diária do Pai, alimentando do que vinha realmente da mão dele. Então, você vê aqui que o maná é mencionado. O maná é mencionado. Deus permitiu o povo de Israel passar humilhação, luta. Para quê? Para aprender a obediência diária. E você vê em Mateus 4,4, Lucas 4,4, que o próprio Jesus repreende Satanás quando ele tem fome no deserto, na hora da tentação, quando o diabo fala, por que você não come, não transforma essa pedra em pão, se você é filho de Deus? Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Aí o Senhor troca, aqui em Deuteronômio diz, né? Mas de tudo que procede da boca do Senhor. E o próprio Cristo diz, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ele fala sobre essa necessidade da palavra nos sustentar. E João revela que o próprio Jesus é a palavra, ou seja, nós seremos sustentados diariamente, nós teremos livramento na hora da tentação, se nós nos alimentarmos de Cristo e da sua palavra todos os dias. Uma palavra que eu ouço hoje, uma palavra que eu ouço na igreja, uma palavra que eu ouço na vigília, uma leitura diária devocional que eu faço, ela precisa ser diária. Não é simplesmente eu vou na igreja uma vez no mês, uma vez no ano, não. Eu preciso ter um contato com o Senhor diariamente. Eu preciso entrar no quarto e orar, e ler a minha palavra, e ler a Bíblia, um momento do dia, para ter esse sustento, para ter alimento diário. Os pratos do maligno vêm a nós diariamente, mas se nós resistirmos com o pão do céu e dizer, hoje eu já fui alimentada, aleluia, eu não vou comer seus pratos, Satanás, porque hoje eu já comi do pão do céu. Hoje meu Pai já mandou maná do céu para mim. Isso fará com que você tenha uma fé firme e vai alcançar a sua vitória, em nome de Jesus. Amém? E diz a Bíblia que Deus mandou Moisés e Arão guardar um vaso, uma urna, um vaso, o maná do céu dentro da arca. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E aqui em Hebreus 9,4 vai dizer assim, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de ouro que floresceu e as tábuas da aliança. Olha que lindo! A arca da aliança simbolizando a presença de Deus, ela feita de madeira coberta de ouro. Madeira simboliza a humanidade e o ouro simboliza a divindade, ou seja, o Cristo, que é 100% homem, 100% divino, estava ali.
guardado em Deus, esperando a hora de se manifestar e de se revelar. O maná simbolizando o próprio Jesus, que te alimenta todos os dias. Estava guardado dentro da Arca da Aliança. Ou seja, se você quer ter vida e vitória, guarde Jesus no teu interior. Se alimente dele diariamente. E encerra essa palavra dizendo que Apocalipse 2, lá no versículo 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Aleluia! Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O Senhor, então, ele usa João para falar com a igreja em Pérgamo, amados, que aquele que vencer as tribulações, se arrepender, esperar, pelejar mesmo com a espada da boca do Senhor, a palavra, ele diz que ele viria, Então ele disse: aquele que ouvir as minhas palavras, as palavras que o Espírito está falando às igrejas, ele vai vencer. E ao vencedor, ele vai comer do maná escondido. Ele está se referindo, amados, aquele maná escondido dentro da arca, ele vai continuar te alimentando no céu. Então eu quero dizer para você que Jesus, o maná que Moisés dava ao povo de Israel, ele cessou 40 anos após, quando eles botaram o pé na terra prometida. Cessou. Só que a nossa Canaã celestial, que é o céu, quando você vencer e colocar seus pés lá, você não vai deixar de se alimentar de Jesus. Você vai continuar com o maná do céu, o maná que é Cristo, ele vai continuar te alimentando. O vencedor vai comer do maná escondido. Ainda vai ter um novo nome. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, amado irmão, amada irmã, se alimenta diariamente de Jesus, tenha intimidade com Ele. Uma coisa é você aceitar Jesus como Salvador e a outra coisa é você todos os dias procurar conhecê-lo mais. É como uma pessoa que se casa. Eu me casei, que lindo, já me casei. Aí nunca mais encontra aquela pessoa e nunca mais está com ela. É assim? Não. Eu me casei, eu quero conhecê-lo cada vez mais, meu esposo, a esposa, cada vez mais está íntimo, Então assim, o Senhor deseja que eu e você possamos estar íntimos desse maná, desse pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Busque conhecer a Jesus, busque ter intimidade com Jesus, busque se alimentar de Jesus, busque guardar Jesus no seu interior como ele foi guardado na Arca da Aliança. Que quando você vencer e chegar na Canaã celestial, que é o céu, você vai continuar se alimentando desse maná do céu, que é Jesus Cristo. Amém? Ouça essa palavra, se alimente dela, compartilhe essa palavra com quem necessita, para que Deus possa encher o coração dos seus filhos nesse dia, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.